Bom dia, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Então, né? Hoje é 1º de dezembro, início do fim do ano. Vamos fixar aqui, comentário. E vamos começar, meu povo. Vamos falar sobre 2025, 2026. Olha aí quem chegou primeiro, Evelyn. Bom dia, meninas, sejam todas muito bem-vindas, que alegria estar aqui falando com vocês. Quero falar um pouquinho de 2025, 2026, como é que foi o ano de vocês? Hoje, 1º de dezembro, início do fim, faltou só aí, né? 30 dias pra gente virar o ano. Conseguiram botar alguma coisa em prática? Conseguiram realmente ter vitórias aí em 2025, gente? Vocês estão chegando nesse fim de ano com um gostinho de... Olha aí, Lué, um beijo, querido, saudade tua. Estão chegando no fim do ano com dever cumprido, com sensação de dever cumprido, com sensação de fracasso, muitas vezes, derrota ou de sobrecarga. Não foi aquilo que vocês esperavam, frustração, tinha uma expectativa, não rolou, aconteceram outras coisas. Gente, esse fim de ano, né? Parece que ele nos convoca a fazer um inventário da nossa vida. Xian, querida, beijo, mimosa. Parece que o fim de ano ele vem nos convocando a fazer um inventário da nossa vida. É tipo assim, meu, o que tu fez em 2025, né? Tu realmente conseguiu construir, tu conseguiu ser uma boa pessoa, tu conseguiu ser uma boa mãe, tu conseguiu ser uma boa esposa, tu conseguiu... E não é sobre culpa, gente, pelo amor de Deus, não é sobre ficar noiada, meu Deus, eu não consegui fazer, né? Bom dia! Não é sobre isso, gente. É sobre realmente a gente exercer o potencial que tem dentro da gente. Olha, existe uma potência dentro da gente. Quando a gente não exerce, que a gente fica... né, um pouco mais estagnado, e tudo é uma tristeza, bate uma tristeza no peito, passando aqui pra matar a saudade. Vamos ter um ano inteiro junto, hein, Chan? Que momento, né? Só as férias que a gente vai ficar longe um pouquinho. Beijo, beijo, saudade tua também. Mas então, né, a gente precisa, meu povo, em algum momento, né, se perguntar, olha, o que eu tô fazendo com a minha vida? Tá dando certo? Eu estou à altura do que a vida está me pedindo? Eu consegui, né, realmente realizar alguns dos planos, das metas, dos meus objetivos? Eu consegui dar uma resposta, né, à altura do que a vida estava me pedindo? Porque a vida muda, gente. A gente cria algumas expectativas às vezes e daqui a pouco muda tudo. Parece, como eu digo assim, parece que a gente é atropelado, né? A gente tá bem indo ali na rodovia, bem tranquilo, daqui a pouco, puf, né, vem a vida e dá uma reviravolta. E nós temos que ter maturidade, virtude, né? Humildade, gente. Humildade, tá? Para conseguir olhar para nossa realidade, aceitá-la do jeito que é. E fazer o que dá com o que nós temos, né? Mas eu quero que vocês, né, façam aí algumas perguntas a respeito, né, de como a gente... como que a gente deve encarar esse final de ano? Como que a gente deve encarar o 2025, né? Como estão, de fato, as metas, os objetivos, né? As tarefas de vocês. Porque às vezes a gente tá focado em meta, gente. Às vezes a gente tá simplesmente executando a tarefa, tá? Tem período que a gente tem que planejar, e isso já é difícil, né? Vocês têm dificuldade de planejamento? Vocês têm dificuldade no comportamento em si, que é tirar do papel e conseguir, né, executar? Vocês têm dificuldade de ter clareza do que vocês querem? Tem gente que sabe o que quer, tem gente que não sabe o que quer. Tem gente que tem estratégia para colocar, né, para executar, tem gente que não tem. Tem gente que consegue colocar no papel, ter estratégia e executar. E tem pessoas que não conseguem, que ficam ali. Procrastinando tudo. Nível de procrastinação de 0 a 10 aí, como é que tá? Né? Geralmente a gente procrastina. O ponto é que às vezes tudo em volta também, meu povo, induz a loucura, tá? E aí a gente se sente atordoado por tanta informação, né? Por tanta distração, por tantas coisas. A gente não consegue focar no que tem que ser feito. Então, uma das coisas que os meus clientes, eles começam a me perguntar no fim de ano, né? Poxa, o que eu tenho que fazer, né? Como que virar? Quais são os hábitos, afinal? No que eu tenho que focar? Por que eu tô com uma sensação de fracasso, né? Uma sensação de não realização?
Ou mesmo que eu tenha feito coisas boas, parece que tinha tanta coisa pra fazer que eu não consegui executar. Sensação de sobrecarga, de culpa, de fracasso. E às vezes não, às vezes uma sensação de realização, batendo no peito e dizendo, poxa, foi bem melhor do que eu imaginei. Então, gente, se vocês tiverem, né, de fato, alguma dificuldade, né, de criar rotina, de planejamento, né, em relação à procrastinação, a ter clareza do que é a prioridade, comece a colocar aqui nos comentários pra gente, né, começar a destrinchar, assim, qual é a maior dificuldade de vocês, como que superar essas coisas e como que entrar 2026 efetivamente, né, com o pé direito. Tá? Gislaine, seja bem-vinda. Paula, Patrícia. Muito bem, gente. Então, assim, né, uma das perguntas que meus clientes me fazem é como reprogramar, no fim das contas, né, a nossa mentalidade para conseguir viver mais nesse fim de ano, né? Conseguir ter um pouco mais de presença e consumir menos, gente, tá? Às vezes a gente tá tão fissurado em televisão, em programação, em celular, etc e tal, que nós acabamos achando que a realização ela tá em consumir. Gente, a realização é óbvio, né? Que ela não tá no consumismo, na substituição. Não tá nisso, gente. Mais do que provado que não. Entende? Qualquer pessoa que bota a sua felicidade na linha de chegada, Tati Gouveia, beijo, menino. Coisa boa te ver por aqui. Qualquer pessoa que bota a sua felicidade numa linha de chegada, nesse Natal eu quero fazer tal coisa, não vai dar certo. Então a gente não pode, sabe, colocar a nossa felicidade numa linha de chegada, no consumismo, em qualquer coisa que seja, né? A gente tem que ter um pouco mais de presença. Tati, quais hábitos você recomenda para nós, para já colocarmos em prática agora em dezembro, para desacelerar e reprogramar o cérebro para novos ciclos, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre hábitos. Né? Tem uma prática muito boa, né? Que sempre dá certo. Independente, agora é final de ano, né? Sempre tem tá todo mundo meio excitado, como eu falo, né? É difícil a gente manter uma certa estabilidade no final do ano. Vem muita festa, vem muita coisa. E é complicado, inclusive, da gente manter a própria rotina, que às vezes nos faz bem, em dezembro, tá? Mas para desacelerar, né? Para reprogramar o cérebro, né? O básico do básico do básico, gente, é tentar dormir, tentar fazer alguma atividade física. Agora, quando se trata de, né, reprogramar o cérebro, a gente tem que entender uma coisa. Essa programação cerebral, tá? Ela vem de algum condicionamento, de coisas que a gente ouve ou que a gente se diz por anos e anos e anos e anos. Por coisas que a gente está ouvindo na televisão, que a gente está lendo, né, no Instagram, na rede social, em qualquer outro canto. Tá? Por coisas que os nossos pais disseram, por coisas que a gente mesmo se repetiu durante muito, muito, muito tempo. Então fica, né? Aquela coisa reverberando dentro de nós, como se a gente tivesse uma obrigação de estar, né, sempre correndo atrás da máquina. A sensação que dá, gente, é que o ser humano, hoje em dia, ele vive atrasado. Parece que eu chego depois, eu nunca dou conta de fazer. E é óbvio que isso é um sintoma do nosso tempo. É óbvio que a gente tem que puxar o nosso freio de mão e desacelerar. E nos fazer determinadas perguntas, né? Quando a gente fala de programação cerebral, reprogramação cerebral, mentalidade, etc e tal, a gente tem que colocar um ponto de interrogação nas nossas crenças. Olha, será mesmo que eu preciso de tudo isso que eu tô imaginando que eu preciso para me sentir bem? Não, gente, às vezes é a vida simples. Às vezes a resposta tá justamente na vida simples. É como eu digo, desliga a TV, sabe? Dá uma distanciadinha, sabe? Cria uma blindagenzinha para tu não ser bombardeado por propagandas o tempo inteiro, por consumismo o tempo inteiro. Porque a luxúria tá aí, gente. O que é a luxúria? Não é só agregar, né, ao sexo. Olha, tá passando na televisão ali algo que enche o teu olho, né? Aí tu não consegue, não, aquilo já vai pra tua lista de desejo. Pronto. Aí amanhã tu vai trabalhar um pouquinho mais pra conseguir comprar aquela coisa que tu não precisa. Então a gente tem que se convencer do contrário. Será que eu preciso mesmo disso? Será que eu preciso dar um presente tão caro pro meu parceiro, parceira, pro meu filho, pra minha mãe? Será que eu preciso mesmo trabalhar tanto? Será que eu preciso mesmo, né, fazer tantas coisas? Gente, às vezes é só no silêncio, na pausa, na respiração profunda, numa atividade física, tá? Escutando uma musiquinha boa, que tu vai te encontrar, que tu vai te sentir realizado.
Então é claro que tudo em volta induz a loucura, tá? Mas existem hábitos que vão nos centrando. Então, como eu gosto de fazer, né? Eu escuto música clássica, que é uma coisa que desacelera, né? Eu faço alongamento, yoga, né? Que é uma coisinha que vai baixando o estresse. Faça musculação se puder. Tente dormir 8 horas por dia. São coisas que fazem bem demais e que não tem nada a ver com dinheiro. Que todo mundo hoje em dia corre atrás do rabo por causa da porcaria do dinheiro. Tati, mas nós precisamos de dinheiro para sobreviver. É óbvio que sim, gente. É óbvio que sim. Mas cadê a temperança? Será que precisa de tudo isso? Sabe? Será que não dá, de repente, pra gente, né, tentar focar naquilo que não custa? Esses dias eu tava olhando para meu prato de comida, era arroz, feijão e ovo frito. Eu disse, meu Deus, quanta gente se enlouquece aí gastando 300, 400, 500 reais de iFood, porra. Isso aí por baixo, assim, ó. Almoçando em restaurante todo dia. E eu tô aqui, né? Já fiz tudo, às vezes, coisinha. Tipo, né? Ouvi minha música clássica, fiz um alongamento, fiz atividade física em casa. Tô comendo meu arroz, feijão e ovo frito bem faceira. E aí, eu não preciso ficar correndo atrás do... Entende? Eu não fico correndo atrás da máquina, porra. O que eu ganho dá e sobra, e assim, muito. Porque eu tenho uma vida simples, né? Porque a minha, sei lá, gente, compro camisa e fico repetindo, entendeu? Ah, quando estragou, bota fora a porra, doa, né? Compro outra. Mas aí não, aí quer a roupa de marca. Então, gente, assim, botem um ponto de interrogação neste consumismo, tá? Para reprogramar o nosso cérebro, nós precisamos colocar pontos de interrogação, sabe? Será mesmo? Às vezes é só luxúria. Eu tô olhando e desejando, meu Deus, como eu quero aquilo. Às vezes é só falta de temperança. A gente age com excesso ou a gente age com falta, né? Tati, como controlar as emoções e não ser imatura nos relacionamentos? Procura amadurecer, mas sempre falta algo para melhorar. Tati, em primeiro lugar né, minha xará? Primeiro que sempre faltará algo, sempre terá algo para melhorar. Tá? Isso é uma disposição que a gente tem que ter no peito. Sempre terá algo para melhorar. Eu sempre consigo ser 1% melhor. Eu sempre consigo me doar um pouquinho mais. Eu sempre consigo ser um pouquinho mais generosa, um pouquinho mais virtuosa. Eu consigo sempre me aperfeiçoar em algum ponto, tá? Então, assim, isso é uma disposição que a gente tem que ter no peito de aperfeiçoamento. Isso não pode te incomodar. Né, faltar algo para melhorar, isso não deve nos incomodar. Sempre vai faltar. Mas o como controlar as emoções, tá? E não ser tão imatura nos relacionamentos, a gente pode conversar um pouquinho. O que acontece, gente? A nossa felicidade, ela é medida a partir da qualidade dos nossos principais relacionamentos. Olha o tamanho da importância da qualidade dos nossos relacionamentos. Te instala na realidade aí, como eu digo, tá? Criatura, a tua felicidade depende da qualidade dos teus principais relacionamentos. Ponto. Ponto. Então, se a gente não consegue se relacionar bem, é óbvio que a gente vai ser profundamente infeliz. Irrealizada. Em algum momento vai dar tava legal ali, né? Mas depois já vem aquela tristeza. Porque a nossa felicidade basal, ela não é alta, tá? Ela é baixa. Então, assim, como controlar as emoções? Em primeiríssimo lugar, se conter, tá? Nós precisamos conseguir fazer silêncio e não agir. Se contenha. Mais tarde você joga pra baixo do tapete, aí fica tudo mais difícil. Gente, é só no primeiro momento, tá? Pra evitar mais prejuízo. Porque o descontrole emocional, ele faz com que a gente desrespeite, com que a gente ofenda, com que a gente fale coisas que depois de 5 minutos a gente vai estar profundamente arrependido. Ou um dia depois, a depender da personalidade da pessoa, né? Mas depois, por que eu fui falar? Na hora da raiva eu era pra ter calado. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é aprender a silenciar. Apareceu raiva no teu peito, né? Silencia. Vai tomar um banho, vai dar uma volta na quadra, sabe? Faz qualquer coisa. Mas assim, não piore a situação. Outra coisa é a inação, né? A pessoa que tá com raiva, ela quer decidir, ela quer falar, ela quer tomar atitude, ela quer fazer as coisas. Eu digo, não, filho, não. Na hora da raiva, calma, silencia. Para. Tu vai ser assim uma catástrofe ambulante. Qualquer coisa que tu fizer na hora da raiva, muito provavelmente vai dar errado. Então, assim, além de silenciar, não agir, não tomar decisões neste momento, tá? Então, as 2 dicas que eu te dou, Tati, é silencie e não haja. Depois, tu vai tratar dessas coisas. Peraí, vamos conversar, vamos tomar as decisões corretas, vamos fazer um plano para evitar, inclusive, os gatilhos que te levam a isso, né? Então, esse é o ponto. E terminar esse ciclo de fim de ano com dignidade, Tati. Uma boa ideia, né, Guilherme? Mesmo que o ano não tenha sido como esperava, né? Como identificar
e celebrar essas pequenas vitórias. Toda vida, gente, vai ter partes boas e ruins, tá? Às vezes, inclusive, o nosso olho, ele tá viciado a olhar apenas para aquilo que falta. É tão simples quanto isso. Por que é o ditadinho assim, ai, quando perde, né, vai valorizar? Tem que perder para valorizar. Por quê? Porque o nosso olho, ele tá, né, majoritariamente, né, olhando para aquilo que nos falta. Então a gente tem uma cacetada de coisa, porra. A gente às vezes tem, sei lá, né, um corpo saudável, uma família bonita, né, alguém que te ama, sei lá, tem alguém para cuidar, a gente tem, sabe? A gente tem ali uma casa para morar, porra, sei lá, comida para comer, né, mesmo que seja arroz, feijão, fruto que eu adoro. E aí tu tá olhando para aquilo que tu não tem o tempo inteiro. Porra, é claro que tu não vai conseguir ser feliz, porque tu não vai ter um sentimento de gratidão. Então, é normal a gente ter, né, um certo condicionamento, né, quase que como uma atenção, né, viciada àquilo que nos falta. Porque o ser humano, ele é futuriço. O ser humano, ele dá o passo porque ele acredita que vai ter chão embaixo. Ele abre uma porta porque ele acha que vai ter coisa do outro lado. O ser humano, ele é um ser futuriço. Entendeu? Ele tá sempre olhando para o futuro e esperando algo de lá. Mas se a gente não aumentar em autoconsciência, né? Inconsciência. Através de exame, gente. Autoexame. Todo dia. Pô, o que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? Né? Como é que foi? Um momentinho do dia, pelo menos, que eu me senti feliz, que eu me senti realizado. Sabe? Que eu sorri. Qual foi o momento do dia que eu abracei, que eu disse que eu amo, porra? Sei lá. Qual foi o momento do dia que eu efetivamente vivi como um ser humano, não como um animalzinho, que come, dorme, trabalha, come, dorme, trabalha, come, dorme, trabalha. Será que lá no teu trabalho tu deu um sorriso pro lado, sabe? Pro teu colega, pra aliviar a dor dele, sei lá. Ai, Tati, mas eu não tava bem. Sorriso é serviço, gente. Parem com essa porcaria. Ah, não consigo fingir que não sei o quê. Sorriso é serviço. Quando tu sorri, tu melhora o mundo, tu melhora o teu clima interior, libera dopamina no teu cérebro. O sorriso, gente. Então a gente tem que fazer força pra sorrir, pra ser generoso. Então, enquanto a gente dorme, come, trabalha, tem coisas aí no meio que a gente tem que fazer que é próprio da vida humana. E no fim do dia fazer um autoexame. Pô, quando foi ali no meu dia que teve algo pelo qual hoje eu posso agradecer? Aí tu vai identificando essas micro vitórias e celebrando-as. E pronto, gente. Aí tu vem pro momento presente. Porque às vezes, como eu falei, o ser humano ele é futurista, né? Ele tá tão focado naquilo que falta, naquilo que tem que fazer, naquilo que... na lista de tarefas, na lista de pendências, etc e tal, que ele não consegue viver bem nem o presente, né? Porque tá sempre preocupado, apreensivo. E aí isso damos o nome de ansiedade, né? E também não consegue, né, produzir efetivamente o que tem que ser produzido. Então eu falo assim, às vezes a gente tem metas, às vezes a gente tem tarefas, tá? Uma coisa não exclui a outra. A gente tem que botar coisa no lugar. Tá bom, eu tenho a meta de ser uma pessoa melhor, eu tenho a meta de conseguir ficar mais forte, ganhar mais dinheiro, casar, ter filhos, sei lá, gente. Tem um monte de coisa aí na vida, né? Que a gente tem que fazer. Mas a gente também é uma tarefa, criatura. Bota na tua cabeça, tu não é uma meta, tu é uma tarefa. Hoje tu tem que acordar e sorrir. Hoje tu tem que acordar e servir. Hoje tu tem que acordar e amar. É hoje. Isso não é uma meta. Isso é uma tarefa. Então a gente não pode se perder, gente. Nesse ciclo de meta, 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 objetivo é legal, mas deixa no cantinho, na prateleira, como eu digo, e vai ser tarefa. Entende? Nós não somos metas, nós somos tarefa. Até porque, gente, a meta, no momento da morte, ela encerra, pô. Né? Eu tenho um monte de meta, um monte de objetivo. Mas se eu morrer agora, acabou, né? Acabou. Então, hoje eu sou tarefa. As minhas metas, elas estão me guiando como um farol, como algo que está longe, né? Mas guiando aquilo que eu tenho que fazer hoje. Então, lembra disso, gente. Somos tarefa, não somos meta. Sabe? Somos tarefa. Sorrir, sem vontade. Sim, Tati. Com certeza, mulher. Isso cura muita coisa. Isso cura muita coisa. Gente, no meu tempo já tá chegando ao fim, né? Vou fazer livezinhas das 9h40 às 10 horas da manhã. Quem puder e quiser estar comigo, né? Vou trazer temas assim, para dar um empurrão a vocês, para centrar vocês, né? Para dizer para vocês, criatura, vocês não são só metas, vocês são tarefas. Se tu sorriu hoje, se tu abraçou, né? Se tu disse que ama, porra. Se tu cumpriu o teu dever, por mais suado que foi, entendeu?
Porra, hoje foi difícil, meu, botar um sorriso no rosto. Porra, parabéns. Chega no final do dia, faça seu exame vital. Hoje eu consegui ser gente. Hoje eu consegui ser tarefa. Hoje eu não fui meta. Hoje eu não fui procrastinação. Hoje eu não fui ansiedade. Hoje eu não fui preocupação. Hoje eu não fui apreensão. Hoje eu fui tarefa, porra. Hoje eu fiz. Hoje eu vivi. Tá bom, meu povo? Prazer enorme estar com vocês. Amanhã, focar nas coisas simples. Muito bem. É isso aí, meu povo. Olha meu reloginho despertando aqui. Eu vou ter que fazer os meus atendimentos, meu povo, tá? Estamos juntos amanhã, 9h40, se Deus quiser. Beijo, 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 beijo. Tchau.